O economista e coordenador da FGV, Marcelo Kfouri, já está aqui conosco nesta manhã de sexta-feira. Muito bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao Morning News. Prazer falar contigo. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você também. Marcelo, estávamos falando aqui nessa expectativa, daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, saem os dados do payroll, né? O mercado bastante ansioso, na expectativa aí para saber se os números vão vir na linha ali do projetado, acima ou abaixo, e também, obviamente, vermos as consequências desses números. Queria falar contigo um pouquinho a respeito desses números, por que o payroll é tão importante na economia americana, principalmente neste momento, em que tem bastante discussão sobre elevação de taxa de juros, a inflação bastante acentuada por lá. O que esses números podem modificar a percepção do Federal Reserve e dos investidores nesse sentido? Pois a expectativa é algo em torno de 300 mil, mas talvez até mais importante que o payroll é olhar o crescimento dos salários, porque é isso aí que alimenta a inflação. Então, os Estados Unidos está vivendo assim o que a gente chama de mixed feelings, né, em termos de atividade. O PIB deu 2 PIBs negativos seguidos, mas o mercado de trabalho está super acelerado, o consumo está super forte, e isso alimenta a inflação. A gente teve um resultado em julho de inflação zerada. Isso aí diminuiu um pouco a certeza que o Fed aumentaria 75 bips na próxima reunião, no dia 21 de setembro, mas ainda há essa dúvida, e o payroll pode dirimir um pouco para um lado ou para o outro. Se for forte, igual foi 500 mil lá do mês passado, de agosto, talvez o mercado caminhe para 75 bips. Se for um pouco mais fraco e, como eu falei, dependendo do que acontecer com a elevação dos salários, o mercado pode ficar um pouquinho mais calmo. É importante observar que ontem houve aí uma desvalorização forte do câmbio, né? Na quarta-feira era dia de Petax, então atribuí-la a desvalorização ali a Petax, mas ontem foi, mesmo com o PIB positivo, foi um dia que o real performou bem mal, né? Uhum. Agora, Marcelo, nesse contexto econômico lá dos Estados Unidos, né, desde Jackson Hole na semana passada, exatos uma semana dessa reunião, dessa fala de Jerome Powell, uma fala curta, mas bastante enfática em dizer que vai trazer a inflação de novo para a meta de 2%, isso podendo elevar os juros, muita gente já falando ali a 4% ou até mesmo mais, né? O que isso impactaria na economia americana se a gente já tem 2 PIBs para baixo ali, 2 PIBs menores, né, em retração, com um juro mais alto, poderia vir mais retração ainda, poderia entrar num cenário de recessão mais explícita ainda a economia dos Estados Unidos? Pois eu escrevi um artigo ontem no Broadcast, eu até refraseei novamente o Larry Summers, que falou que nunca nos Estados Unidos conseguiu baixar uma inflação acima de 4%, com desemprego abaixo de 4%, sem provocar uma recessão. Então, fazer um pouso suave dessa inflação aí, para chegando a 2%, vai ser bem desafiante. E se o Jerome Powell conseguir isso sem gerar uma recessão, ele vai ser considerado melhor banqueiro central que o Greenspan, que o Bernanke e que o próprio Volcker, né, que foi o que fez aquele movimento exageradíssimo lá no princípio do governo Reagan, quando os juros em 81, por aí 81, 82, chegou a 19%, né? Então, ele imagina agora, você está falando que 4, está achando que é altíssimo, imagina se for 19. E uma coisa importante a gente não olha muito os juros agora, né, contra o Fed Funds, contra a inflação acumulada. Mas, de qualquer maneira, é um indicador que, olhando dessa medida, sei lá, mesmo se olhar 4 contra 8,5 de inflação acumulada até agora, os juros é altamente negativo. Então, não é o jeito correto de olhar, mas é um indicador que podemos estar com o juro muito atrás da curva
e se não for realmente diminuída a inflação aí prospectiva, né? Então, nesse contexto aqui, você comentou sobre o pouso suave. É possível, mas não é muito provável que isso aconteça. O pouso deve ser um pouco mais turbulento, né? Deve ter mais problemas ali por conta dessa movimentação de juros. Com os economistas que eu tenho conversado, eles acham que se houver recessão, será no segundo semestre de 23. Então, por quê? Uma das razões para essa recessão não acontecer logo agora é porque ainda há muita poupança acumulada que as pessoas fizeram durante a pandemia, né? Então, acho que o máximo de poupança foi 12% do PIB em renda represada, né? E isso aí vai voltando aos pouquinhos para a economia, fazendo com que, se vier uma recessão, ela, na verdade, vai postergando um pouquinho a recessão. A gente estava falando, né, sobre a questão do payroll, que continua bastante forte. Os últimos dados de emprego, inclusive, também mostraram a força do trabalho lá nos Estados Unidos. E aí é aquela história, né? Até dado bom acaba virando dado ruim. Como que isso mexe também com as expectativas do mercado financeiro, né? Porque a gente tem visto, quanto mais possibilidade de aumento de juros, de recessão, a gente vê uma fuga dos investidores do mercado financeiro, uma aversão ao risco. Pode continuar esse movimento e trazer consequências para as empresas, professor? Pois é fato, né? A gente tem uma teoria que diz que juro alto aprecia o câmbio, chama UIP, Uncovered Interest Parity, né? Que as taxas de juros tendem a igualar. Então, se tem um país que está subindo os juros, o câmbio lá vai ficar mais forte. Então, a gente está vendo isso, você vê que praticamente desde lá da criação do euro em 99, que a gente não via, né, o euro abaixo da paridade com o dólar. Então, isso daí já é uma consequência dos Estados Unidos estar à frente da curva, já subindo os juros na frente da Europa, o euro está enfraquecendo. Isso também é ruim para o real, né? O real já é a moeda que está uns 20% mais fraca, né? E a gente esperaria que essa fraqueza acabasse com uma diminuição da taxa de câmbio nominal, porque a fraqueza da moeda pode acabar também com o aumento da inflação. Mas se a gente for olhar a inflação do Brasil, está com cara que ela vai ficar até mais baixa do que a dos Estados Unidos no ano. Então, vamos ver. Por enquanto, não parece que no curto prazo a gente vai ver a moeda brasileira apreciando de volta. Mas então, voltando a falar sobre os efeitos financeiros aí desse movimento de juros, realmente há não é fuga de capitais, mas um retorno de capitais para os juros mais altos que nos Estados Unidos. Então, uma razão do enfraquecimento da moeda aqui foi que na pandemia a gente colocou a Selic em 2%. Com a Selic em 2%, o risco não cobre a remuneração aqui, na verdade, o contrário, a remuneração não cobria o risco mais alto de se aplicar no Brasil. Houve uma grande saída de capitais, por isso que o real se depreciou tanto e não apreciou em seguida, mesmo com as commodities bombando. Então, por que eu estou falando isso? Porque agora, com os juros mais altos dos Estados Unidos, há dificuldade do real se fortalecer. Agora, olhando um pouco mais para o Brasil, né, a gente aparentemente está vivendo um momento bastante importante para a economia, com revisões de crescimento, ontem mesmo com os dados do PIB vindo um pouco acima até da expectativa, já revisões para o fim do ano, para a gente, tem gente falando até crescimento acima de 3%. Como que você avalia esses dados, professor, e essa sensação de crescimento econômico, de inflação para baixo, de uma economia um pouco descolada do que a gente tem visto e discutido sobre os outros países, como Estados Unidos, sobre a Europa e tudo mais? Como que você avalia esse momento da economia brasileira? É um momento positivo em termos de atividade econômica, né?
Acabou de sair aqui a produção industrial, subiu 0,6 em relação a junho, que era exatamente o consenso aqui do broadcast. Então, foi mais um dado forte e mais um dado que talvez indique que esse bom momento da economia, com esses 3 trimestres seguidos de economia crescendo ao redor de 1%, deve continuar no terceiro e no quarto trimestre. Então, você está falando aí de projeção para o final, para a média do ano, né? Então, a média do ano, o que a gente chama de carrego estatístico, o carry-over, já está ao redor de 2,6. Então, se for 0 de crescimento no terceiro e 0 no quarto, a média do ano, quanto o ano passado, já vai ser um PIB crescendo 2,6. Então, com algum resultado positivo aí do terceiro TRI, não é difícil a gente conseguir chegar em 3. Isso também vai levar um pouco de carrego estatístico para a projeção de 23, tá? Então, eu estou achando que o pessoal está otimista demais, pessimista demais com 23. Todo mundo colocando para cima a projeção do ano presente e diminuindo um pouco a do ano futuro, talvez seja um pouco pessimista. De qualquer maneira, o que a gente tem até agora de dados do terceiro trimestre estão vindo forte, né? A gente teve as confianças todas bem fortes, o mercado de trabalho performando muito bem, não esperávamos que tão rapidamente o desemprego ia voltar para o dígito único, né? Já está em 9,1 o dado de junho, então para frente. E a outra coisa relevante que pode fazer com que haja um terceiro trimestre mais forte, está havendo aí uma distribuição de dinheiro farta aí com a eleição. A gente teve essa coisa inédita aí de se aumentar o Bolsa Família na hora da eleição. Isso daí para mim é um casuísmo grave, né? Você está pior do que foi feito lá com a contabilidade criativa da Dilma, na minha opinião. Você aumentar em R$200 o Auxílio Brasil na véspera da eleição e falar que vai terminar essa melhora em dezembro. Então, isso também, essa derramada de dinheiro que está sendo feita aí para a eleição também deve estimular um pouco a economia. Tem também todo o excesso de caixa que os estados têm, e esses devem querer aí, alguns que estão buscando a reeleição devem aumentar um pouco aí o dispêndio aí de gasto público aí nesse mês. Professor, um ponto importante comentado pelo senhor agora há pouco foi justamente esse pessimismo em relação ao ano que vem, dados os números bastante importantes e crescentes que a gente tem visto neste ano. A gente lembra, né, no comecinho do ano, a percepção também era um pouco mais pessimista e mês após mês os dados foram sendo revistos, os dados foram crescendo, o Brasil foi entregando pelo menos alguns indicadores mais relevantes, né, com crescimento. Esse pessimismo é dado pelas questões eleitorais, pela incerteza do modelo de governo que teremos no ano que vem, a partir de um novo presidente ou da manutenção da atual percepção econômica. Essa percepção pode ser revista devido ao que o senhor mesmo disse, a ter um pessimismo, dependendo do que acontecer, a gente pode ver revisões constantes no ano que vem. Esse é um ponto importante, é um ponto chave para esse pessimismo? Pois olha só. O pessimismo tem algum fundamento, porque a gente não vê facilmente drivers, né, forças que podem gerar crescimento. Os juros está muito alto, então a política monetária é bastante restritiva, é ruim para crescimento. Fiscal, deve haver ajuste fiscal no princípio do ano que vem, vão corrigir vários dessas diminuições de impostos, desses aumentos de gastos, mesmo o crédito consignado deve voltar ao que era. Então, e geralmente também primeiro ano de um novo governo é sempre um ano que o governo aperta mais o cinto. Então, fiscal também não deve ter ajuda. Terceiro, a gente vê a economia internacional em situação bem pior do que os últimos anos, com ameaça de recessão tudo quanto é lado, né? E a Europa vivendo uma situação dramática, a China com enfraquecimento de crescimento bastante importante, os Estados Unidos a gente já discutiu bastante, então também a gente não vê drive de crescimento vindo de fora.
Então, o que a gente tem é o que eu desconfio que tem dado esse boost para essa levantada da economia aí no final desse ano é essa gastança que está se promovendo aí para tentar reeleger o incumbente, né? E isso deve diminuir um pouco no próximo ano, além do fato que eu já mencionei várias vezes, que você tem esse excesso de poupança que foi criado aí durante a pandemia. Professor, e nesse sentido o senhor comentou também sobre a questão do Auxílio Brasil, né, que acabou não sendo contemplado ali na peça orçamentária que foi encaminhada ao Congresso, foi um valor menor ali, mas está sendo discutido, ou pelo menos colocado pela equipe econômica, que de repente pode ser feita uma medida provisória, uma proposta de emenda constitucional, ou até mesmo a extensão do estado de calamidade aqui no Brasil para poder subsidiar esses R$600 no Auxílio Brasil. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista do orçamento brasileiro, isso é factível, isso dá para ser feito, isso é uma coisa tranquila para ser colocada? Eu acho que você vai enfraquecendo aí as regras institucionais, né? Então, eu acho em termos de médio e longo prazo, para crescimento é ruim, né? Porque você diminui a confiança dos investidores no arcabouço fiscal. Então, os economistas aí na linha um pouco mais ortodoxa não veem com bons olhos essas atrapalhadas todas que estão sendo feitas. E é um absurdo falar que em calamidade, sendo que o preço do petróleo está mais baixo do que estava antes do conflito, lá um conflito entre Rússia e Ucrânia. Por que então não faz calamidade toda vez que tem alguma guerra na África ou no Oriente Médio? Então, isso também eu acho forçar muito a barra para tentar... Porque deixa eu falar de outra maneira. Há uma arrecadação muito forte. Por uma série de razões, se você quiser eu posso elencá-la para você, a arrecadação está vindo muito forte. Mas tem o teto do gasto que não deixa os governantes gastarem esse excesso de arrecadação. Então, você vê que o superávit primário passou de déficit para 2% de superávit, que é uma coisa assim que também ninguém esperava. E por que aconteceu isso? Por causa dessa arrecadação muito forte aí com o preço de commodity bombando e também com esse mix de consumo passando mais para produtos industriais do que para serviços. Os produtos industriais têm alíquotas de impostos mais altos, então isso fez com que os impostos crescerem aí cerca de 2% do PIB depois da pandemia, tá? Então, esse excesso de arrecadação está sendo difícil ser gasto por causa da regra do teto. Então, os políticos ficam impacientes para tentar burlar a regra do teto para gastar esse excesso de arrecadação que tem sido feito. Tá certo. Professor, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui. E seja sempre muito bem-vindo. Volte sempre aqui à BMC News. Um ótimo fim de semana para o senhor. Muito obrigado e até uma próxima. Bom fim de semana para todos.